Você já se perguntou por que as toalhas enxugam? Isso ocorre porque as fibras de algodão que formam a toalha são constituídas de moléculas com vários grupos hidroxilas, OH. As moléculas de água que ficam aderidas aos grupos hidroxilas da toalha, aqui por exemplo, elas ficam aderidas por meio de força de atração denominada de ligação de hidrogênio. Como as moléculas de água grudam na toalha, elas saem da superfície do nosso corpo e assim ficamos secos. Mas como podemos explicar essas ligações de hidrogênio? É isso que nós vamos discutir agora na nossa aula. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos recordar o que a gente viu na aula passada. Nós vimos o seguinte, que existiam dois fatores que influenciam na temperatura de ebulição de uma substância. Ok? O tipo de força intermolecular e a massa. O tamanho da molécula. A ideia é o seguinte: quanto maior, certo? O tipo de força intermolecular. Então eu abreviei aqui, força intermolecular. Lembra que pode ser também interação intermolecular. Então, enquanto maior o tipo de força intermolecular, enquanto mais intensa a força, isso implica em mais energia para separar as moléculas, para passar do líquido para o gasoso. Portanto, maior temperatura de ebulição. E a gente viu ainda assim, ó, se as moléculas forem apolares, dipolo induzido, dipolo induzido. E se forem polares, dipolo, dipolo. Para moléculas de tamanhos de massa próxima, o dipolo, dipolo é mais intensa que o dipolo induzido, dipolo induzido. E aí, se tiver sobre o mesmo tipo de força? Aí você olha a massa. A ideia é assim: quanto maior a massa, para o mesmo tipo de força intermolecular, isso implica em maior temperatura de ebulição. Vamos fazer o seguinte: eu vou pegar os hidretos da família 7A ou do grupo 17. O que é hidreto? Família 7A ligado a hidrogênio. Forma as moléculas HCl, HF, HBr e HI. Bom, o que eu quero fazer? Quero colocar num gráfico aqui, temperatura de ebulição em função da massa. Na ordenada da temperatura de ebulição e na abscissa a massa. Quanto mais para a direita, maior a massa. Quanto mais alto, maior a temperatura de ebulição. Como é que eu faço para comparar? Ver primeiro o tipo de força intermolecular. Para ver o tipo, você vê se as moléculas são polares ou apolares. Na hora que você olha, todas as moléculas aqui são polares. Dois elementos químicos diferentes, certo? Um deles é mais eletronegativo. Se são polares, no primeiro momento, que tipo de interação farão? Dipolo permanente, dipolo permanente.
simplesmente dipolo, dipolo. Bom, empatou o tipo de força nesse primeiro momento. O que a gente fazia? Olha a massa. Quem tem maior massa aqui? HI. É só olhar o hidrogênio 1 e o iodo 53. É o mais pesadão. Então olha o que vou fazer. Eu vou considerar que o HI esteja nesse ponto aqui, certo? O que significa isso? Que ele tem essa massa e essa temperatura de ebulição aqui. HBr estará à direita ou à esquerda do HI? À esquerda, tá? Porque ele é mais leve, então ele estará à esquerda. Estará acima ou abaixo? Abaixo. Porque se tem o mesmo tipo de força, menor a massa, menor a temperatura de ebulição. É verdade. Então, aqui o HBr. Experimentalmente, daqui mesmo, ele tem uma menor massa, certo? Portanto, ele fica aqui. E por consequência, uma menor temperatura de ebulição. A mesma ideia, ó. O HCl estará à direita ou à esquerda? À esquerda. A massa dele é menor. Acima ou abaixo? Abaixo. Quanto menor a massa, menor a temperatura de ebulição. Aqui, HCl. Ele tem menor massa, certo? Portanto, menor temperatura de ebulição. E era de se esperar que o HF aqui ficasse à direita ou à esquerda? À esquerda. Menor massa, certo? Era de se esperar que a temperatura de ebulição desse aqui fosse aqui embaixo. Mas deu aqui, ó. Aqui em cima. Deu anormalmente elevada para aquilo que se esperava. Era para dar aqui embaixo. Deu lá em cima. O gráfico faz uma coisa assim, ó. Com uma temperatura de ebulição lá em cima. Tiveram que explicar isso. Seu ponto de ebulição do HF é maior que esses caras aqui, é porque as forças intermoleculares aqui dele é mais intensa. Como é que a gente pode explicar isso? Quando você pega o HF, começa olhando aqui, ó. Quando pega HF, olha o que está acontecendo. Essa aqui é a fila de eletronegatividade. E ela aumenta da direita para a esquerda. Na molécula de HF, eu tenho o hidrogênio aqui, certo? Tá aqui o hidrogênio. Um dos elementos menos eletronegativo. Ligado ao flúor, que é um elemento muito eletronegativo. Aliás, é o elemento mais eletronegativo que tem.
O que significa isso? Que o flúor puxa muito elétron para perto dele, aqui, e ele fica muito negativo. E o hidrogênio fica positivo. Forma aqui um dipolão. Aqui, mesma coisa, certo? Um fica negativo e outro positivo. O que vai acontecer? A força de atração aqui, polo negativo e polo positivo, então aqui acontece uma força de atração entre esses dipolos, que são muito pronunciáveis e são muito intensos, certo? E ganharam até um outro nome. Ganharam nome de ligação de hidrogênio. Alguns autores falam ponte de hidrogênio. É a mesma coisa. Então, o que é a ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio? É um tipo de força intermolecular. O que vai acontecer quando os dipolos são muito intensos? E quando que você vai considerar um dipolo intenso? Quando a molécula apresentar hidrogênio, certo? Ligado diretamente a um dos três elementos mais eletronegativos aqui: flúor, oxigênio ou nitrogênio. Olha o exemplo do hidrogênio ligado com oxigênio aqui. Como aqui eu tenho hidrogênio ligado a oxigênio, e o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, certo? Aqui fica negativo e aqui fica muito positivo. Aqui mesma coisa, é igual. A força de atração ficam muito intensas aqui, que ganharam o nome de ligação de hidrogênio. Olha um exemplo de hidrogênio, certo? Ligado diretamente a nitrogênio. Como o nitrogênio é muito mais eletronegativo que o hidrogênio, aqui fica negativo e os hidrogênios aqui ficam positivos. Aqui negativo e aqui positivo. As forças de atração entre as moléculas aqui são intensas e ganharam o nome de ligação de hidrogênio. Então volta aqui. Por que o HF teve um ponto de ebulição tão aumentado aqui? Porque as suas moléculas podem fazer ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio, né? Enquanto essas aqui, HCl, HBr e HBI, são polares convencionais, fazem dipolo, certo? Vamos ver. Faz esse exercício aí que vem aí. É sua vez.